Só que ele tá vídeo indisponível, viu? Aqui, beleza. Voltando. Já tá online. Vamos começar? Para mim, ele continua indisponível, mas indiferente, então. Acho que é só para mim o problema, né? Para mim, ele continua indisponível, mas indiferente, então. Acho que é só para mim. Tá online, Thaís. Vamos lá? Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa noite de sexta-feira para fazer o lançamento de um livro chamado Escolas em Quarentena, o vírus que nos levou para casa. Esse livro é fruto de pesquisas, né, e de pesquisadores de um grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Londrina chamado História e Ensino de História, coordenados pelas professoras Sandra Regina Ferreira de Oliveira e Marlene Cainelli. E eu vou dar a palavra agora para a professora Sandra, que fará a apresentação inicial e as primeiras impressões acerca da produção. Professora Sandra, é com a senhora. Boa noite, é um prazer estar aqui dividindo essa sala virtual com vocês, né? É vontade de ver todo mundo presencialmente, mas enquanto não dá, nós vamos trabalhando por aqui, certo? O livro Escola em Quarentena, que a gente está fazendo o lançamento oficial hoje, ele é fruto de reflexões de parte do grupo de História e Ensino de História sobre o momento que a gente estava vivendo no mês de março. Então, é uma característica importante desse livro, e que eu tenho muito prazer em apresentá-lo, é que ele é um livro sobre o cotidiano que os professores, que essas 19 pessoas, 20 na verdade, estavam vivendo naquele mês de março, né, que foi agora, tão pouco tempo, mas que já trouxe tanta mudança para a gente de lá para cá, né. Só para vocês terem uma ideia, em um dos textos, quando a autora finaliza, e nós terminamos a escrita de todos os textos, mais ou menos por volta do final de maio, né? Ela escreve assim, olha, hoje o Brasil está com mais de 7 mil mortes, e hoje nós estamos em 31 de julho, e nós estamos aí batendo 90 mil mortes com a questão da Covid, e a escola vivendo em meio de tudo, no meio de tudo isso, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma reflexão sobre o que a gente estava passando naquele momento, e a ideia foi que cada um escrevesse sobre o que estava acontecendo, os desafios que estava tendo, como é que estava enfrentando tudo isso. Então, ele é um relato muito datado da primeira fase da pandemia, de quando as escolas são fechadas, das primeiras semanas, né, logo após o fechamento das escolas, e de como cada um foi construindo esse fazer escola em outro lugar. Então, a gente tem relatos aqui de gestores, nós temos relatos de pais, nós temos relatos de mães, nós temos relatos de pessoas que estão com a educação infantil, anos iniciais, cada um contando mais ou menos como que foi estruturando a prática pedagógica. E o importante desse livro é que ele registra essas primeiras impressões, então ele vai ser um material que daqui a pouco, quando tudo isso passar, daqui uns 2 anos, a gente vai voltar para esse material para poder escrever sobre os desdobramentos de tudo isso. E algumas coisas já se faz muito importante. No meu texto, particularmente, eu abordo sobre a ideia do normal, né? Eu parto do princípio de que nada está normal na escola, nada estava normal na escola no mês de março de 2020, considerando o contexto que a gente vem passando no país já há algum tempo. E essa ideia do estar normal e sair do normal, e quando voltamos para o normal, foi uma coisa que me chamou bastante atenção naquele contexto, e eu discuto um pouco isso, o que a gente aceita como normalidade a partir de 2 recortes, da desigualdade social e da ideia dos conteúdos a serem ensinados, né? A viver uma pandemia, viver algo que nos tirou do lugar escola, possibilitaria a gente refletir bastante sobre essa questão dos conteúdos a serem ensinados, e hoje, por exemplo, né, eu já coletando impressões sobre os desdobramentos do que vem acontecendo desde março, desde as decisões tomadas pelas escolas, as mudanças, o anúncio de um possível retorno às aulas, né, daqui a um tempo, eu fico pensando a força que essa coisa da tradição escolar tem, porque uma das hipóteses que talvez a gente tenha que perseguir depois
é que a gente conseguiu, né, de uma forma ou de outra, a gente, que eu digo, é uma comunidade escolar, na verdade, de uma forma assim, a gente não conseguiu romper com algumas questões importantes da escola, como essa questão do modelo de aula, do modelo de recorte de conteúdo, de como a gente entende escola, e a gente tentou, assim, de uma forma ou de outra, levar isso para um outro contexto, para dentro das escolas, por meio de mídias e tudo mais, né? Então, isso mostra para mim o peso da tradição escolar mesmo, e como a gente, mesmo numa situação de pandemia, a gente acaba arrastando isso com a gente, né? É um livro de cotidiano, a gente trabalha muito com essa ideia do cotidiano dentro do grupo, né, dessa parte do grupo, e mais do que isso, é um livro que trabalha com as perspectivas que nós vamos deixar em aberto para a gente poder voltar depois quando tudo isso passar, a gente poder pensar a respeito do que a gente viveu, de como a gente viveu tudo isso. Então, eu imagino que esse livro vai servir como um registro mesmo para aqueles que quiserem depois pesquisar sobre, olha, mas aí as escolas foram fechadas, e daí? O que aconteceu? E é importante, penso, que esse livro tenha surgido dentro de um grupo que tem a história, o ensino de história como objeto central, porque todo esse diálogo com o cotidiano, nos anos iniciais, ele é um ponto fundamental para a estrutura, né, para a base do pensamento histórico e para levantar essa ideia do olhar em torno, do refletir sobre o cotidiano e de pensar isso numa temporalidade mais alargada, né? Então, o grupo, a Marlene vai falar sobre um pouco a história do grupo, que é um grupo que já está aí, né, há bastante tempo, e as produções vão saindo, e agora com o canal, né, com o lançamento desse livro, com o canal agora no YouTube, a intenção é a gente intensificar a divulgação, né, de todo esse trabalho, que já tem muita coisa feita, né, e aí eu passo a palavra, então, para a professora Marlene. Estou muito feliz, estou muito nervosa, gente, esse negócio de falar aqui não me deixa muito nervosa. Eu preferia estar falando presencialmente, mas eu acho que eu dei conta, né, de pelo menos apresentar o livro. Com certeza o pessoal mais novo vai sair melhor do que eu nesse negócio. Obrigada, professora Sandra, por suas considerações. E agora a gente vai ouvir a professora doutora Marlene Cainelli. Ela, junto com a professora Sandra, divide a coordenação do grupo História e Ensino de História, e ela vai trazer aí a trajetória desse grupo de pesquisa. A professora Marlene, é com a senhora. Bom, boa noite a todos. Muito interessante, depois de 26 anos que tem esse grupo, esse momento de inauguração de um canal que possa divulgar, né, as pesquisas que esse grupo faz. Eu estou muito feliz com a produção desse livro, até porque esse grupo de estudo, esse grupo de pesquisa, né, ele nasceu em 1994, né, eu criei ele em 1994, para subsidiar um financiamento da CAPES para uma especialização em ensino de história, que nós organizamos na Universidade Estadual de Londrina, e essa especialização, que era uma especialização em ensino e que recebia financiamento da CAPES, exigia aí um lugar, né, um grupo de pesquisa organizado para essas pesquisas. Então, 26 anos depois, a gente vê novamente um grupo de professores da educação básica, né, produzindo, discutindo questões relacionadas ao ensino de história, dentro dessa organização desse grupo. Como foi um grupo que surgiu para pesquisadores, no momento em que o ensino de história no Brasil tomava os seus primeiros rumos pós-ditadura militar, né, em pesquisas relacionadas ao ensino de história. Dentro da organização do grupo, na época, em 1994, né, então na década de 90 do século XX, nós organizamos o grupo no sentido de proporcionar, né, aos professores da educação básica um lugar onde as pesquisas pudessem ser discutidas.
Então, desde a sua criação, esse é um grupo de pesquisa que tem professores da educação básica como sujeitos, né, pesquisadores, como sujeitos investigadores. Isso é muito bom, com relação a esse protagonismo, né, dos professores na produção de pesquisas. E desde a sua criação, em 1994, e depois na criação do mestrado em História Social, e na participação minha e da professora Sandra no mestrado em Educação, são inúmeras as pesquisas que foram desenvolvidas, né, a partir desse grupo. E também a partir das pesquisas que eu e a professora Sandra desenvolvemos na Universidade Estadual de Londrina. Acho até que em 1994, quando esse grupo foi criado, não havia muitos grupos de pesquisa no Brasil que se dedicavam ao ensino né, mesmo seja ao ensino de educação física, de matemática, de letras, de português. Então, nós somos, com certeza, um dos precursores, né, nessa criação, né, de um grupo de pesquisa do CNPq que pudesse, né, congregar aí pesquisadores de diversos níveis de ensino, tanto da educação básica no primeiro nível, quanto do ensino superior. Então, eu estou muito feliz com esse lançamento desse livro, né, hoje, 26 anos depois, e dessa nova forma, né, de divulgação aí pelos canais, né, na internet, YouTube. Também sou, como a professora Sandra, aí, de um mundo analógico, né, me sinto um pouco aqui na Globo News falando aí pelo YouTube, mas eu acredito que esse canal poderá render muitos frutos, né, com relação à divulgação das nossas pesquisas, porque nada como um canal que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, né, para o bem e para o mal. E no nosso caso, eu acho que para o bem. Então, eu desejo sucesso a todos que vão apresentar agora os seus capítulos nesse livro. Esse livro realmente foi uma ótima ideia e uma proposição extremamente importante neste momento. Eu acho que outros pesquisadores também já estão tentando, né, na área de ciências humanas, pensar sobre isso que está acontecendo, e isso é muito importante, o pensar sobre como que nós, nesse momento, vivemos no cotidiano da escola, né, essa questão dessa pandemia, tanto agora nas aulas remotas, como posteriormente, quando voltarmos, né. Então é isso, eu espero que seja só o começo, né, desse trabalho conjunto aí do grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa que congrega tanto professores do ensino nos anos iniciais, como professores também da educação básica como todo, e professores também do ensino superior. Tá? Obrigado pelo convite para falar aqui no lançamento do livro de vocês. A satisfação é nossa, professora, que trouxe aí toda a trajetória, né, de um grupo de pesquisa que, né, hoje só colhe os frutos, né, de tantos anos de trabalho. E eu gostaria, então, de agradecer a sua participação e chamar agora a pesquisadora Adriana Biazon, que vai fazer, então, a apresentação do seu capítulo. Vamos lá, Adriana? Solta o seu áudio. Obrigada, boa noite. Adriana, a gente não te ouve ainda. Isso, acho que agora foi. Agora foi. Foi. Vamos lá, com você, boa noite. Obrigada, Isadora. Primeiro, quero agradecer e parabenizar o Luiz e a Isadora por organizar esse espaço virtual. Lidar com essas novas ferramentas não é simples. Então, assim, agradeço esse cuidado conosco e oportunizar essa divulgação do nosso livro. Agradecer a professora Sandra, né, por ter, primeiro, nos acolhido nas primeiras escutas das nossas aflições, das nossas angústias diante desse novo, né, que era retornar numa atividade remota. A professora Marlene, que saudade, faz tanto tempo que não havia, então, assim, é um prazer reencontrá-la, mesmo que seja, assim, virtualmente. É um prazer encontrar muitos amigos, eu estava olhando no YouTube, muita gente dos grupos de pesquisa ligado ao ensino de história, é um reencontro, mesmo nessa modalidade. Bem, antes de falar do meu capítulo especificamente, eu gostaria de falar um pouco do livro, eu sou a primeira a falar, então eu vou pôr a minha impressão em relação do livro, né? Eu penso que o livro
além da gaveta, como diz a professora, né, essa metáfora da professora Sandra em relação a deixar guardado e mexer nisso depois, né, tem a questão também de uma perspectiva meio caleidoscópica, né, do livro, onde ele acolheu diversos olhares e vozes, né, porque temos autores atuando na rede privada, na rede pública, estadual, municipal, em municípios diferentes, então, esse livro, ele nos acolheu por meio da mediação da professora Sandra, onde a gente pôde relatar, né, cada um do seu lugar, o que estava vivendo naquelas primeiras semanas de implementação da atividade remota, quando os municípios, o Estado, né, implementou, então, o retorno às atividades pedagógicas por meio dessa atividade remota. Então, é um prazer poder estar aqui falando dessa primeira iniciativa, né, desse começo dessa caminhada, dizer que eu falo do lugar de quem ocupa um cargo de gestão na Secretaria Municipal de Educação, um espaço que não é simples, porque é um espaço de luta, mas por caminhos diferentes de quem, de repente, está na ponta, ou está numa outra, está lá na escola, e tem outras formas de interagir com a realidade. No meu texto, eu trato especificamente da implementação dessa ação no município. A gente tenta colocar, né, nesse texto, eu tentei colocar nesse texto um frio na espinha que eu confesso para vocês que até hoje não passou, né, mesmo com mais de 100 dias de implementação dessa ação no nosso município, esse frio da espinha, ele não passa. No texto, ele traz as primeiras escutas que nós fizemos com os pais e com os professores. Agora nós já estamos com a segunda escuta desses pais e desses professores, e a necessidade de se reinventar em cada momento tem sido necessária. Então, nós nos reinventamos quando começamos, e estamos nos reinventando agora. Então, isso valoriza demais esse recorte feito naquele, né, quando produzimos os textos desse livro, porque no meu texto eu até falo isso, porque o tempo da pesquisa, uma das primeiras discussões que a gente fez no encontro do grupo de estudos, exatamente é sobre isso, que o tempo da pesquisa, ele caminha diferente do tempo que urge a sala de aula, que urge uma escola, que vem de uma secretaria. Então, nesse tempo que nós vivemos, a gente não vai ter um espaço, uma possibilidade de poder analisar com mais critério ou com mais aprofundamento teórico, porque a nossa necessidade de novas respostas se faz muito presente a cada dia, porque nós não estávamos preparados para isso, a gente trabalha na excepcionalidade desde então. Então, essa capacidade de tentar fazer o melhor na condição que a gente tem, acho que tem sido o tom. E a pesquisa me auxiliou, e eu falo isso no texto, principalmente na perspectiva onde a gente não pode avaliar a realidade e o trabalho que a gente está fazendo a partir só das nossas experiências, porque não tinha experiência, não tinha essa memória de como fazer uma atividade dessa. Então, foi muito importante acompanhar e ouvir a escola. A gente tenta, nesse trabalho, nesse texto, mostrar um pouquinho sobre a necessidade de escutar quem vive a realidade escolar. Então, eu tenho dividido com as minhas colegas na gestão essa possibilidade de dividir essa escuta e essa preocupação de saber como os nossos colegas professores estão fazendo atividade remota, para então a gente organizar o trabalho na melhor forma possível. Pelo jeito, Isadora, nós estamos finalizando a fala, você retornou, então, né, não sei se eu consegui dar conta de toda a fala necessária, mas eu gostaria de registrar, né, somente isso. O que nós tentamos fazer foi escutar os professores e trabalhar a partir deles. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Traz aí um posicionamento diferente, né, de fora da escola, mas na gestão do trabalho. Obrigada pela sua participação. E agora eu convido a nossa próxima autora, a Bruna Esther Gomes Yamashita, que vai falar da produção dela. Boa noite, Bruna, é com você. Boa noite, Isadora. Boa noite, colegas. Boa noite, professores que nos acompanham. Gostaria de começar agradecendo, primeiramente, a professora Sandra por essa oportunidade, né, esse convite, que para mim é um privilégio, e a companhia dos colegas durante esse processo.
Agradeço também a Isadora e o Luiz pela organização da nossa primeira transmissão. E eu começo com o título da minha contribuição nesse livro, que quem me conhece sabe que eu gosto muito de poesia, e eu comecei o meu capítulo com uma poesia. De que você vai se lembrar? No começo desse momento que nós estamos vivendo ainda, essa frase veio muito forte para mim. De repente, assim, um dia eu conversando com uma mãe angustiada, né, com a sua filha, que era minha aluna, ela começou a falar sobre o que estava vivendo com a filha, né, e essa frase apareceu no meio da conversa e fez eu me puxar um pouco para o chão e pensar, meu Deus, quando isso tudo passar, do que a gente vai lembrar, né? Do que eu vou lembrar enquanto professora, enquanto mãe, enquanto estudante, vendo que, de repente, tudo isso invadiu o espaço caseiro, né? E a gente teve que realizar inúmeras atividades dentro da nossa casa. E ter essa consciência de que lá no futuro eu lembraria desse período histórico que nós estamos vivendo, me fez ver a possibilidade de ampliar essas experiências, por mais inusitadas que elas sejam, que nós estamos vivendo agora no momento. E também me fez pensar na escola, né? Porque como professora, e eu me lembrei de que aprender não é uma condição exclusiva da escola, e sim uma condição exclusiva do ser humano. Mas enquanto escola, à distância agora, nós vamos propor essas aprendizagens de que maneira? Então, no meu capítulo, eu trago um pouco dessa reflexão sobre como propor aprendizagens, né, e de que forma nós podemos escapar dessa forma dura que a escola vem tradicionalmente se apresentando em relação aos currículos e aos conteúdos, né. Então, eu trago um questionamento para mim, primeiro, né, porque nós não estamos vivendo um momento regular. Esse não é o momento regular, então nós não precisamos ser regulares, né? Se essa é a maior crise da escola, vejo também a nossa maior oportunidade. Então, a minha pergunta é, o que cabe ao professor nesse momento, né? Então, eu sei que há inúmeros problemas de desigualdade, há crianças sem alcance, há famílias que não conseguem acompanhar, mas eu, como professora, o que me cabe nesse momento? Eu acredito que o que cabe a mim e a todos os nossos colegas professores são as nossas escolhas, as escolhas sobre o que dialogar com essas crianças que estão nos ouvindo, que estão vendo nossas videoaulas, que estão em contato com a gente da maneira que nós estamos conseguindo manter esse contato, né? Então, as escolhas do professor, esse é um convite que eu trago no meu capítulo para que nós possamos refletir, porque um dos colegas, né, até comentou em uma outra oportunidade de discussão do livro, de que simplesmente usar ferramentas tecnológicas não significa que a gente está inovando na escola, né? A gente está sendo transmitido de uma outra forma. Então, é uma possibilidade de reflexão muito significativa, esse momento doloroso e triste, né, que nós estamos vivendo. Então, eu vejo uma transição paradigmática em relação ao papel da escola, né, e ao papel do professor. E para aquela escola, eu não quero voltar mais, né? A gente via aquela poeirinha ali no canto e deixava passar, mas a gente precisa se renovar. E é essa inquietação que eu trago dentro de mim. E o título também pode ser mudado, né? De que escola eu vou me lembrar quando tudo isso passar? E lendo os capítulos dos outros colegas, em cada um deles que eu li, eu vi professores de pé em tentando buscar alternativas, tentando buscar soluções, né, para alcançar essas crianças e propor de alguma forma essas aprendizagens. Então, muita gente de pé, professores inquietos, professores que estão tentando, de alguma forma, alcançar, né, essas crianças. Então, eu vou lembrar de muita gente que não desistiu, de jeito nenhum, né, e eu vejo esse momento, para mim, como uma faxina pedagógica, né, de abrir mão daquilo que não serve mais, que a gente já sabia que não servia, mas que agora não dá mais, né? Acabou esse tempo. E eu acho que é isso.
Muitas serão as lembranças, hein, Bruna? É isso Desse aí. período todo. Obrigada pela sua fala, em nome de todo o grupo, e eu gostaria de chamar agora a próxima convidada, a professora Rúbia Renata das Neves Gonzaga, que vai então ter a oportunidade de apresentar o capítulo dela e fazer então a sua explanação. Boa noite, Rúbia. Boa noite, Isadora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa noite de lançamento do nosso livro, junto com os colegas do grupo de pesquisa, a professora Sandra, a professora Marlene. É muito gratificante tudo isso, a gente historicizar esse momento tão delicado que todos nós estamos passando e tendo que reinventar os modos da escola continuar. O título do meu capítulo é A Escola Está Fora do Lugar, Vivências de Crianças em Tempos de Pandemia. Então, quando do anúncio do retorno às aulas em formato remoto, eu fiquei a pensar como continuar, como dar continuidade aos conteúdos, né, que nós tínhamos parado. Mas eu pensei também que não faria sentido continuar com conteúdos sem antes saber como estavam os nossos alunos, né? Como estavam as crianças, né? No caso do trabalho que eu trago aqui, são crianças de 8 e 9 anos, crianças de 3º e 4º ano. Então, como estavam as crianças a passar por esse momento junto de suas famílias, né? Um momento em que nós estamos tendo que redimensionar tempos e espaços. Como estavam as famílias nesse contexto? Então, busquei saber como as crianças estavam entendendo este momento, do que elas gostariam de se lembrar desse momento, do que não gostariam de esquecer, e como estavam entendendo a escola, a professora, a aula, chegando em suas casas. Então, o que eu trago no meu capítulo são narrativas dessas crianças, em que elas trazem produções, e nessas narrativas, o que elas apontam para a gente? Como estão vivenciando esse tempo, como está sendo o cotidiano nesse tempo junto às famílias. E o que a maioria, né, todas elas expressaram, o quanto estava sendo bom, né, o que elas não gostariam de esquecer, o tempo junto das suas famílias, né? Porque vamos pensar que isso era lá no começo, né, dessa pandemia, final de março, meados de abril. Então, aquele tempo maior com os pais dentro de casa, com atividades lúdicas, né, um jogo, atividades sensoriais, uma culinária que estavam fazendo juntas. Então, era isso que elas que estava muito marcado para elas naquele momento, né? E outras crianças que expressam as mudanças que já estavam acontecendo em suas famílias, por exemplo, com o pai perdendo o emprego, a mãe que estava trabalhando em home office, então a criança um pouco mais velha tinha que ajudar no trabalho, no cuidado com o irmão mais novo. Então, são as tarefas domésticas que estavam sendo divididas, né, e a cooperação aí aparecendo dentro de casa com essas crianças. Pergunto também a elas o que estavam achando da escola, né, da aula com a professora chegando via WhatsApp, via vídeos, enfim. E elas apontam que estavam com muitas saudades da escola, dos amigos, da professora, que estudar com a mãe, com o pai, com o familiar, com o irmão mais velho, era bom, mas que estavam sentindo faltas da explicação, né, da professora. As crianças apontam também um olhar para o outro, né? Algumas crianças trazem este momento da pandemia em que elas, como eu falei, estão junto com as suas famílias, mas também apontam um olhar para o outro, para aquele que está vivendo esse momento de isolamento, né, de distanciamento social de uma forma diferente. E aí, pensando nas desigualdades, né, na forma diferente como muitas pessoas estão vivendo este momento. Então, apresentando já uma leitura de mundo se constituindo, né, se abrindo para a alteridade, para o olhar do outro, né, para a desigualdade. Então, eu
achei muito interessante trabalhar dessa forma. Por quê? Porque eu procurei escutar as crianças, assim como a Adriana falou lá no início. Olha, procuramos escutar os professores, né, de como vamos fazer esse trabalho, como ele vai ser, e como continuam ouvindo os professores. Eu pensei para mim que eu teria que ouvir essas crianças antes de querer seguir com qualquer conteúdo. Não faria sentido algum seguir com conteúdo sem ouvi-las, sem saber como estava sendo esse tempo para elas, como estavam vivendo isso e o que esperam desse tempo, né, daquilo que não vão querer se esquecer. Então, o meu capítulo, né, o trabalho que eu fiz com as crianças foi nesse sentido, de escuta, que muitas vezes não paramos para ouvir as crianças e como isso é importante, né, no dia a dia, na sala de aula mesmo, às vezes a gente não para ouvir, porque a gente tem conteúdo a seguir, a vencer. Então, a contribuição que eu vejo é esse escutar, né, e acompanhar, como nós estamos fazendo, né, com as nossas aulas em formato remoto, acompanhando essas crianças, escutando. Muitas vezes a gente tem que estar em situações com elas, por exemplo, porque a mãe não está em casa e ela quer uma explicação ali do que tem que fazer, né, e de situações domésticas de dentro de casa. Olha, eu coloquei tal coisa na geladeira para não esquecer do que tinha que fazer e sumiu daqui, minha mãe não está aqui, eu não sei o que fazer. E a gente tem que acompanhar essas crianças para ajudá-las nesse sentido. Então, é isso, gente. Muito obrigada. A escola está fora do lugar, né, Rúbia? E muito bacana a questão de ouvir as narrativas, né? A gente tem que estar atento ao que eles têm a dizer, não tenho dúvida. Dando sequência, então, ao nosso lançamento, eu gostaria de chamar a professora Giovana Camargo Todan, que também é autora de um dos capítulos, e fará, então, a apresentação dela. Vamos aguardar a Giovana chegar. Boa noite, Giovana, é com você. Boa noite. Como a Isadora já disse, eu sou professora. Eu sou a Giovana, né? Sou professora de História. Um pouquinho diferente dos meus amigos, eu sou professora da rede particular, da cidade onde eu moro. Eu sou professora dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e professora do ensino médio. O meu capítulo é A Escola como Construção Social, apontamento sobre uma experiência de gestão democrática. Como os meus amigos já falaram anteriormente, né, sobre a escuta do aluno, sobre a escuta do professor, eu trouxe um compilado sobre isso. Por quê? Dentro de uma escola particular, nós temos uma realidade um pouco diferente no que quando a gente trata de acesso à tecnologia. Então, um dos maiores problemas dessa pandemia e desse método de ensino na maioria, né, das escolas, é a questão do acesso. Na particular, a gente tem esse acesso, só que eu trouxe o olhar sobre outra coisa que às vezes falta, sobre a afetividade, sobre o ouvir. Eu vi aqui um comentário, né, sobre que alguém falou, a união faz a força e a diferença. Eu vi ali no YouTube, e é justamente essa visão que eu procurei trazer no capítulo, sobre a importância e a diferença que a união faz, mas não só a união dos professores e não só a união dos alunos, mas a união da escola toda, porque o que a gente está vivendo não é fácil. Os alunos precisam ser ouvidos, mas os professores também. Todos estão sofrendo, porque não é o nosso método de ensino, não é o que a gente foi treinado para fazer, não é o que a gente aprendeu a fazer. E a escola, ela é muito mais do que o muro e uma sala de aula onde os alunos sentam enfileirados. A escola é uma construção social, é o afeto, é o carinho. Então, como trazer esse afeto e esse carinho para um ambiente virtual? E é justamente isso que é a discussão, né, do capítulo, e é justamente isso que a gente procurou fazer em uma das escolas que eu trabalho, essa questão do ouvir, essa questão do dar ouvidos, além de ouvir e dar ouvidos, né, de trazer isso e tentar mudar a realidade, e tentar, de uma maneira mais efetiva, mesmo com
todo o sofrimento que a gente está passando, tentar trazer isso para a realidade das aulas. Então, mudando o nosso método de avaliação, mudando talvez até o nosso método de ensino, né? E essa é realmente sobre a importância da afetividade, porque não é um momento fácil para ninguém, muito menos para os alunos, que sentem falta, como a Rúbia disse anteriormente, né? Eles reclamam que eles sentem falta dos professores, eles reclamam que eles sentem falta dos amigos, e o que nós, como professores, e o que a gestão pode fazer para dar esse ouvido e esse aparato para esse aluno. De maneira geral, é isso. Acho que eu estou sendo bem breve, né? Se a Isa quiser voltar. Mas, por último, né, gostaria de agradecer novamente a Isa e o Luiz por toda essa ajuda que eles estão dando para a gente hoje, pela organização do evento, a Sandra pela oportunidade do livro, e os amigos pelas discussões, porque a gente conversou muito sobre as nossas visões, nós conversamos muito sobre o que fazer, sobre o que colocar, e nós também vivemos isso no grupo, né? Essa questão de todo mundo se ouvir e todo mundo tentar entender o que o outro está passando, a diferença do outro e o contexto que o outro está inserido. Obrigada, gente. Obrigada, Giovana. Toca num ponto importante, que é o acolhimento, né? Não só dos alunos, mas dos professores também, por parte da gestão. E dando sequência, então, às nossas apresentações, eu convido a Juliana Bueno Grisos de Carvalho, também autora de um dos capítulos, que fará agora a sua apresentação. Boa noite, Juliana. Agora é com você. Libera seu áudio. Boa noite. Aí. Boa noite, pessoal, todos que estão nos assistindo. Eu sou Juliana, sou mestranda em Educação na UEL, orientanda da professora Sandra. Inclusive, obrigada, professora, por toda a orientação, por nos acolher e nos guiar sempre. Sou também professora da Rede Municipal de Ensino e contribuí no livro com um capítulo onde o título diz muito sobre aquilo que eu quis dizer ao longo do capítulo, que é o vírus que expôs a doença que mais mata os sonhos da população brasileira, a desigualdade. Então, o objetivo desse texto, desse capítulo, foi trazer um pouco da realidade de uma determinada escola da periferia da Zona Sul de Londrina, diante do ensino remoto, dessa situação que nós estamos passando, que não é uma situação exclusiva de Londrina, é uma situação mundial, né? Nós estamos em meio a uma pandemia de uma doença altamente contagiosa que nos obriga a nos afastarmos do ambiente escolar e carregarmos para dentro das nossas casas a escola junto com a gente. Então, nós, professores, as famílias, os alunos, tiveram que carregar a escola para dentro das suas casas. E nesse texto, o que eu busco chamar a atenção é dizer que nem todas as casas recebem a escola da mesma forma. E não recebem da mesma forma porque as casas não têm as mesmas condições. E a pandemia, o que eu tento discutir no livro é que a pandemia, ela não criou a desigualdade, ela não criou alguns problemas. Na verdade, ela só revelou, né? Ela só evidenciou problemas que a gente vem enfrentando há décadas, quiçá séculos na história do povo brasileiro, de desigualdade, má distribuição de renda, não garantia dos direitos básicos de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, no texto, eu tento chamar a atenção para dizer que nem todos têm a possibilidade de vivenciar a escola diante das suas condições. E tento também chamar a atenção e revelar, a partir da vivência dessa escola, da qual eu faço parte, e da comunidade na qual eu estou inserida enquanto profissional, dizendo que não é de hoje que essa desigualdade está presente no âmbito escolar. E chamar a atenção para o seguinte fato do quê? O que acontece? Acontece que essas desigualdades, alguns percalços que a gente enfrenta no dia a dia da escola, principalmente de uma escola situada na periferia, são superados pela mobilidade da comunidade escolar,
pela mobilidade do corpo pedagógico, pela mobilidade, muitas vezes, da Secretaria de Educação, em atender as nossas demandas, em receber aquilo que são as nossas necessidades. No entanto, eu tento, nesse capítulo, chamar a atenção para a responsabilização individual que vem acontecendo há décadas na educação e que deixou a gente em um estado em que agora, com o advento da pandemia, ficou evidente o quanto nós estamos desiguais, mesmo pertencendo à mesma rede de ensino, que é a rede pública aqui da cidade de Londrina. Então, a pandemia ela não criou a dificuldade de acesso, ela não criou a dificuldade que os alunos têm, a falta de repertório, não criou nada disso, mas a pandemia ela evidencia o fato de que grande parte das casas, das pessoas, da população brasileira, não tem acesso à internet, não tem acesso a um computador, um tablet, um celular. A porcentagem de famílias de baixa renda com acesso à tecnologia digital é muito pequeno. E esse foi um grande problema que eu percebi lá quando o texto estava sendo escrito lá no começo da pandemia, que algumas colegas minhas de outras realidades relatavam que todos os alunos tinham acesso e que estavam conseguindo se comunicar. E não era a mesma experiência que eu estava tendo junto com os alunos. E nisso ficou evidente que, diante da pandemia, não há responsabilização individual que resolva o problema de um Estado que é mínimo, de um Estado que não pratica a sua função de mantenedor, de garantir os direitos que estão na Constituição, os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, direito à educação, lazer, moradia, saúde. Então, quando a gente fala que um aluno precisa ficar em casa, mas ele não tem uma mesa para estudar, nós estamos falando que esse direito de moradia e educação está sendo ferido. Quando a gente tem um aluno que não tem condição básica de realizar as atividades, que não tem acompanhamento ali, nós estamos dizendo que essa família ela está sendo prejudicada, ela precisa ser apoiada, receber um suporte do Estado para que o seu direito de aprendizagem e de sobrevivência seja garantido. Quando a gente fala de uma comunidade em que muitas casas não têm quiçá água encanada, como é que eu posso trabalhar na minha aula sobre a higienização e a prevenção do coronavírus? Então, o que eu queria com esse texto é chamar a atenção e dizer que a escola não é a mesma para todos, a escola nunca foi a mesma para todos. Nós sonhamos com um dia em que a escola possa chegar de maneiras equilibradas a todos, mas isso ainda não acontece. E isso ficou ainda mais evidente agora, ao longo da pandemia, por essa fragilidade econômica que nós estamos vivendo, porque a gente teve que se reinventar em um curto espaço de tempo e não foi possível traçar de imediato possibilidades que conseguissem abarcar todos imediatamente. Eu vejo que, da época em que esse texto foi escrito para esse momento que nós estamos vivendo agora, muitas coisas já foram aprimoradas. Esses alunos que não têm acesso, eles já estão sendo atingidos de uma forma mais eficaz. Mas ainda fica, a denúncia desse texto ainda permanece, que é por quanto tempo mais essas escolas, essas famílias, essas comunidades vão continuar sendo negligenciadas nos seus direitos de acesso e permanência do cotidiano, daquilo que é direito constitucional, que não vem sendo garantido para essas crianças. Juliana, sua fala foi muito forte e eu vou fazer questão aqui de dizer o título do seu capítulo, porque é uma leitura que vale a pena a todos nós, professores da escola pública, né, de Londrina, de Marília, né, de todo o Brasil. Então, eu vou dizer aqui o título do capítulo dela para que a gente possa pensar. O vírus que expôs a doença que mais mata os sonhos da população brasileira, a desigualdade. Né? Então, fica aí, né, esse vírus que talvez não tenha uma vacina tão próxima, né? Talvez o coronavírus a gente consiga, né? Muito obrigada pela sua fala, parabéns a vocês. Capítulo, e eu convido agora a professora Daniele Demarque Tosati, também autora de um dos capítulos do livro, que fará agora a sua apresentação. Boa noite, Daniele, agora é com você. Boa noite, Isa, boa noite a todos que nos escutam. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à professora Sandra, que é minha orientadora, a oportunidade da escrita desse capítulo com os meus colegas,
e agradecer especialmente a Juliane Castilho Moraes, que foi minha aluna e hoje é minha colega de trabalho, designer, e que contribuiu com a capa do livro, né, juntamente comigo, a gente teve as ideias, enfim, chegamos ao final. E foi muito bom, muito prazeroso poder compartilhar, né, essa divisão do trabalho com ela e aqui no livro com todos vocês. Bom, em primeiro lugar, o meu lugar de fala. Eu sou professora do curso de Design Gráfico da UEL há 15 anos, sou doutoranda em Educação, por isso participo desse grupo, né, História e Ensino de História. Sou mãe de uma menina de 4 anos e venho trabalhando de forma remota, em casa, com ela e com todas as outras atribuições. Isso eu tenho que deixar muito claro no meu capítulo, porque é uma dificuldade muito grande. Acredito que não só minha, mas de muitos outros professores e muitos outros profissionais que estão trabalhando em casa, né, com seus filhos e com tantos afazeres que, em algum momento, eu acredito que as instituições esquecem, né, que a gente tem todo esse trabalho à parte em casa e que faz muita diferença na nossa vida, na vida profissional, na vida pessoal. O tema do meu capítulo é em tempos de pandemia, o que seria do mundo sem a arte? Então, eu procurei associar o meu trabalho, né, enquanto professora de design gráfico, a minha tese de doutorado, que trata da arte urbana nos muros das escolas públicas de Londrina, a minha vivência. Então, tentei compilar tudo isso e escrever um pouquinho mais sobre as imagens. E eu questiono como as crianças e os educandos entendem a arte que agora invade as casas, né, através dos filmes, de imagens, de visitas a museus, de shows de música, enfim, de todo tipo de arte. Como isso é entendido? Como isso é apropriado pelos educandos, pelos pais e pelos familiares? Será que é levado em conta o conhecimento que eles já tinham anteriormente? Será que é ouvido o que essas gerações já trazem anteriormente de conhecimento para, então, somar ao conhecimento desses educandos, dessas crianças? E como a gente relaciona os temas como política, economia, história com a arte? Mas essa arte que não fala somente de lazer, mas que ela busca aguçar a sensibilidade para a criatividade, para o conhecimento. Como a gente explora isso de uma outra forma, com outra visão, além daquela visão de um mero e estático espectador, de quem apenas consome, mas de quem procura compreender, analisar de outras formas, mesmo que seja uma imagem simples, como uma caricatura ou uma charge. Será que essa criança, esse educando, ele tem conhecimento e sensibilidade para chegar aonde o seu designer, o seu desenhista, gostaria que realmente chegasse? Será que ele conseguiria? E eu acredito que eu tento contribuir com as escolas quando eu instigo sobre a criatividade, porque é na criatividade que pode sim surgir novas ideias, novas visões de mundo, que nos permitem construir e reconstruir uma realidade melhor. E é isso que eu busco. Eu também contextualizo com a crônica, no início do texto, da jornalista Eliane Brum, em que ela é a menina quebrada, em que ela conta que, para sua sobrinha, que é necessário a gente se quebrar, se frustrar, se reinventar e encontrar formas de recomeçar e de permanecer firme. Então, é o que eu tento nesse momento, na minha vivência e na minha escrita, é me reinventar a todo momento para continuar e de uma forma melhor.
reinvenção a cada momento e a arte como nossa aliada. Não é mesmo, Daniele? Obrigada pela sua fala, parabéns pelo trabalho. E eu vou chamar agora a próxima convidada para o lançamento do livro, a Gabriele de Assis Marcolino, que também é autora de um dos capítulos. Boa noite, Gabriele. Esse momento é seu. Vamos lá. Que nervoso. Bom, meu nome é Gabriele. No momento, eu estou fazendo apenas o mestrado, sou bolsista CAPES e vou estudando. E quando ocorreu a pandemia, né, como eu não estava dando aula e eu era um livro sobre educação, eu procurei mais ouvir o que meus amigos tinham a dizer. Então, meu capítulo ficou sobre tanto do ouvir como de uma experiência que eu já tinha vivenciado. Então, se chama A Apropriação do Espaço Escolar nas Ocupações de 2015 e a Nova Realidade além muros de 2020. Porque a minha orientadora, Sandra, ela sempre correlacionava esse momento de rompimento da escola com as ocupações, e eu estava na ocupação, então pensei, vou dialogar esses dois caminhos e ver o que eu consigo fazer a partir das vozes, dos olhares dos meus amigos que estão atuando na rede. Então, eu usei muito palavras que eles falavam lá no grupo de pesquisa, como suspensão da normalidade, a apropriação social e as redes sociais. Quando eu falo da apropriação social, eu falo da escola, além do espaço escolar, uma escola social, uma escola que atua além do espaço, dos muros escolares, porque a escola não fechou. E não em um momento a escola foi fechada, a escola continua seu trabalho. Então, nesse olhar, eu busquei muito trazer o olhar da escola para além dos muros, uma escola que a gente possa ver que ela está ajudando os alunos, que ela está buscando trazer a merenda, que os professores não abandonaram os alunos em nenhum momento. Então, a escola não foi fechada, a escola não vai voltar porque ela não fechou. Então, eu busquei trazer muito isso no meu capítulo, pensando na ocupação de 2015, que também a escola não foi fechada, ela foi invadida pelos alunos, ocupada, não invadida, que buscavam a apropriação também dessa escola. Então, a apropriação social da escola, eu acho que é o que faltou nesse momento, porque parece que a escola está distante, mas a escola está na comunidade. Então, eu coloquei muito isso, a apropriação do espaço físico, que teve em 2015, agora não temos o espaço físico, e essa responsabilidade social. E outra coisa que eu busquei trazer nesse capítulo é de que escola estamos a falar. A gente está falando da escola do muro, a gente está falando da escola que tem como objetivo a promoção da educação e a assistência social. Então, foi muito complexo esse debate. E nos nossos diálogos, entre eu e a professora Sandra, eu sempre falava, nossa, parece que está tendo tanto conflito, né? Porque eu ouvi as falas da Ju, ouvi as falas das outras meninas, a da Rúbia, que também atua em escola pública, e da Karina, que trabalha no município, e ela falava assim, e qual foi a solução em 2015? Eu falava assim, a solução foi o diálogo com os alunos. Então ela falou, então sua resposta, faltou diálogo, porque foi muito imposto, né? Faltou um pouco de diálogo. Então eu trouxe isso todo para o meu capítulo, e concluindo com isso, a escola não parou, e foi isso assim, que eu trouxe um pouco no meu capítulo. Eu não vou me estender muito, então foi isso. É isso aí. Um outro ponto de vista, né, de quem estava na escola até recentemente e agora está aqui na academia produzindo pesquisa e ciência. Parabéns, Gabriele, pela sua participação. E eu vou convidar agora a professora Daniele Crislaine, que também é uma das autoras do capítulo. Ela vem acompanhada, não vem sozinha, né? Ela está recém-mamãe aí, um bebezinho pequeno, acho que é Luiz Miguel, não é mesmo? Isso, Luiz Miguel. Então, a Daniele e o Luiz Miguel vão deixar o seu recado agora. Boa noite, Daniele, é com você. Boa noite, pessoal. Então, antes, né, no capítulo eu cito como que é ser gestante na pandemia, mas eu posso garantir que ter um recém-nascido ainda tornou-se mais complicado, principalmente uma mãe de primeira viagem. Então, se ele chorar, que vocês não reparem, por favor, que eu ainda estou aprendendo com tudo isso. Mas, enfim, o livro, ele foi muito importante, porque está relatando também a minha questão, não só como professora, mas como professora gestante, e minha preocupação, porque a gente sabe que, ao colocar, digamos, uma criança ao mundo, você está sendo responsável não só pela criança, né, mas pelo mundo
que está ali. E hoje, nos dias atuais, esse mundo tão frágil, tão complicado, com tantas incertezas, eu vivi momentos assim de grandes aflições. Então, eu começo colocando e fazendo vários questionamentos: em que mundo meu filho viverá, né? E ainda não sabemos, é algo que me traz muita insegurança, e principalmente em meio a todas essas questões, né? Sendo que a questão da educação digamos que é um dos itens da responsabilidade social. Então, além de comentar sobre a minha gestação nessa pandemia, comento também sobre a minha experiência sendo professora dos municípios de Jacarezinho e também em Santo Antônio da Platina. Sou professora dos anos iniciais desses dois municípios. E, ao relatar sobre esse ensino remoto nesses municípios, trato principalmente de 3 questões. A primeira é da desigualdade social, porque, assim, eu fico muito preocupada em saber que muitos alunos, eles não estão... Quer dar um tempinho, você retorna em seguida? Quer acalmar ele um pouquinho? A gente dá sequência aqui, completamente perdoável, né? Quem tem filho pequeno sabe, e a gente precisa acabar de ouvir a Daniele, porque ela traz aí alguns elementos importantes, né, que são nossos também. Então, para dar sequência, eu vou convidar aqui meu companheiro de lançamento, Luiz Henrique Mioto, que vai aí falar da experiência dele como autor de um capítulo. Boa noite, Luiz. Vamos lá, é com você. Boa noite, Isadora, não me deixa aqui sozinho. Não, estou aqui, estamos juntos. Eu estou fazendo aqui a parte técnica, né, então estou mexendo aqui, colocando as pessoas, tirando, né, acompanhando os comentários. O meu capítulo se trata de um assunto, né, um pouco... falando de um ponto de vista de uma escola diferente, né, chamada de uma escola não tradicional, né, uma escola que normalmente as pessoas se chama de alternativa, né, ou, enfim, tem vários nomes, né, eu prefiro chamar de não tradicional, né, na minha pesquisa, faz parte da pesquisa do doutorado, que eu sou orientando, né, da Sandra, no programa de pós-graduação da UEL. Pesquiso nessa linha, né, de escolas não tradicionais, né, estou tentando fazer um mapeamento das escolas não tradicionais do Brasil, refletir sobre esse conceito, e nesse artigo eu falo de uma escola específica, né, uma escola específica que está vivendo esse momento de pandemia. Como que uma escola não tradicional consegue estar lidando com esse momento, né? Como que está lidando com os seus dispositivos pedagógicos, como é que os estudantes estão vivendo nesse momento, como é que as professoras, né, estão vivendo nesse momento dentro dessa perspectiva pedagógica não tradicional, né? Então, a escola se chama TIE, ela fica localizada na cidade de Ilhabela, né, litoral de São Paulo. Eu fiz um trabalho de campo, observando essa escola antes da pandemia e agora nesse momento de pandemia, e o capítulo ele reflete sobre como que essa escola, mesmo com essa situação dramática que todos nós estamos vivendo, né, todo mundo está sofrendo, né, principalmente, né, nessa dificuldade de volta ou fica, né, a escola volta ou não volta, né, tá nessa briga agora, nesse momento. Essa escola, ela sofreu o impacto, claro, né, desse afastamento, né, da pandemia, só que mesmo assim ela manteve, no meu entendimento, no meu diagnóstico, ela manteve as suas propostas pedagógicas funcionando, né, e manteve sem grande impacto, né, sem muito grande impacto nos estudantes. Inclusive tem falas dos próprios estudantes, né, no capítulo, né, sobre esse assunto. Mas por que não teve grande impacto, né? Essa é a pergunta que eu tentei investigar, mas a conclusão foi que é justamente pelo método pedagógico dessa escola garantir que justamente pelo método ter uma característica tão particular, né, ela garantiu que o impacto não fosse tão grande, né? Eu não vou estender de como que são esses dispositivos, né? Claro que não é a intenção aqui da live,
Então, é por isso que faço uma espécie de introdução, assim, para que haja interesse, as pessoas acessem o livro, né, para conhecer essa discussão, né, desse debate, né, específico sobre essa escola. E essa é uma contribuição no livro um pouco diferente, porque fala de uma perspectiva não da escola pública, né, mas de uma escola que lida com o pedagógico de uma maneira diferente. Então, eu tentei resumir bastante, ser bastante claro e objetivo em quais são os dispositivos, né, porque normalmente nos textos que falam de pedagogia alternativa, pedagogia tradicional, normalmente os textos não são muito claros, as pessoas não conseguem entender direito como é que né, a proposta, o que exatamente essa escola faz ali, então, de diferente, né? Eu tentei ser bem claro, né, apontar claramente quais são os dispositivos, né, descrevê-los, né, claramente, assim, ser bem objetivo na descrição. Então, é isso, espero que seja de bom uso para quem se interessar. Agora eu volto aqui para minha função técnica. As escolas têm formatos diferentes, né? Então, umas sangram mais que outras nesse momento tão particular que a gente tem vivido. E tem um bebê que dormiu. Parece que tá tudo certo com o Luiz Miguel, então a Dani consegue voltar, aí, então ela vai dar andamento na fala dela. Vamos lá, Dani. Liga seu som. Seu áudio, liga o microfone. Aí pessoal, agora sim. Desculpa. Então, que a primeira... Daniele, Oi. O seu som estava com uma interferência. Você pode retomar? Acho que agora normalizou. Vamos lá, vamos fazer um teste agora. Voltou a travar. Dá para ouvir? Agora sim, vamos lá. Continua mais um pouco. E agora, dá para ouvir? O seu som chega depois e a sua imagem tá congelada. Agora, retoma, depois volta a travar. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. E agora, dá para ouvir? Segue no mesmo formato, né? Concordes. Como que a gente resolve isso, Luiz? Eu acho que voltou, né? Vamos lá, Dani. Vamos lá, Dani. E agora? Deu certo? Okay. Parece que sim, vamos lá. Então tá. Bom, não sei onde que eu parei, que vocês ouviram, mas enfim, eu comento sobre 3 itens dessa experiência do ensino remoto em 2 municípios que eu trabalho. A primeira é a questão da desigualdade social, porque ainda eu sei que muitos têm acesso à internet, muitos estão enfrentando um desafio com esse acesso, porque eu trabalho em 2 escolas carentes dos municípios e muitos não têm acesso. Então, assim, como lidar com essas crianças que não estão tendo acesso aos vídeos, eles apenas buscam as atividades e não têm acesso. Então, esse é o primeiro item que coloco, né, e que relato um pouquinho. O segundo é a ausência dos pais, porque mesmo antes do ensino remoto eu já sentia muito isso, e agora, por mais que tenha alguns pais que se comprometem com o ensino, tem alguns que saem do grupo, então também comento um pouquinho sobre esse item, sobre, né, qualquer que for o motivo dessa ausência, interfere muito na aprendizagem do filho, principalmente se for um ensino remoto. E a outra questão é também a dos pais que não conseguem fazer o isolamento social. Eles não conseguem por vários motivos, né? E um dos motivos é trazer o pão ali de cada dia para o filho. Então, os pais trabalham o dia inteiro. Então, tem muitos pais, uma avó que me mandou mensagem que, como ela trabalha o dia todo, ela não tem condições de ficar ali
ensinando o filho com o celular, porque a gente sabe que também é muito difícil. E também a união dos professores. Porque nunca se viu tantos professores, né, mesmo sem se conhecer, mandando figurinhas, mandando para os alunos, né, compartilhando conteúdos, compartilhando imagens, assim, que pode trazer o aluno para o aluno se sentir acolhido, né, como já foi comentado, porque é muito importante a questão da afetividade. Então, nunca se viu muito essa união entre os professores. Então, são esses os itens que comento no livro. É isso aí. E eu vou fazer questão de fazer a leitura do seu título, Daniele, porque você traz aí um chamado para todos nós, né, docentes, pais e mães, enfim, qualquer que seja o nosso papel na sociedade, o capítulo dela se chama Medo, Insegurança e ou Oportunidade para a Mudança, questionamentos de uma professora gestante diante das ameaças da pandemia. Eu não consigo imaginar o que você passou, né? Quantas aflições você viveu gestando um filho num período como esse, certo? Obrigada pela sua participação. E agora muito obrigada. E agora eu permaneço aqui e convido a minha colega de trabalho, a Ana Cláudia Sardi Guedes, que junto comigo, né, nós somos um dueto constante, né? A gente vive em dupla. Então, e esse capítulo reflete justamente o resultado desse trabalho, né, que a gente executa diariamente numa escola de educação infantil da Zona Sul do município de Marília, chamada EMEI Sambalelê. Eu sou diretora da escola, e a Ana Cláudia é minha companheira, professora coordenadora, e nós estamos à frente da gestão da escola, e a gente traz como reflexão do nosso, né, para o nosso capítulo, o tema Infância e Pandemia, reflexões docentes acerca da plataforma virtual de atividades escolares não presenciais da rede de ensino de Marília. É muito difícil falar de qualquer coisa sem antes a gente falar do nosso lugar de fala, como eu disse, uma escola de educação infantil que atende 258 crianças que têm entre 1 ano e 6, né, que passam conosco boa parte da sua vida, da sua infância, vamos dizer, porque eles entram na escola às 7h30 da manhã e vão embora às 5h30 da tarde, 5 horas da tarde. Fazem conosco as 3 principais refeições, tendo assegurados na escola 75% dos nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. A pandemia nos atinge num momento onde nós estávamos refinando ainda mais o nosso projeto político-pedagógico, que é para nós um grande orgulho, é uma construção que vem do engajamento do nosso grupo de professores, e para esse ano nós teríamos, a cada ano a gente tenta refinar teoricamente o nosso trabalho, né, na perspectiva do desenvolvimento da infância, e a gente então traria um novo elemento para o nosso PPP, desse ano de 2020, e foi exatamente nesse momento que a pandemia nos atinge, né? A pandemia afasta, né, os principais sujeitos do processo de aprendizagem, de modo especial na educação infantil, que é o professor, a criança dentro da escola. O nosso trabalho, ele depende do encontro, certo? Nós não conseguíamos, naquele momento, assim que tudo fechou, que a gente precisou ir embora e aquela angústia toda nos tomou conta, nós não conseguíamos imaginar de que forma nós trabalharíamos sem que fosse nós todos estivéssemos juntos dentro da escola, certo? Com todos os elementos teóricos que fazem parte do nosso cotidiano. E ficamos aquele meados de março, início de abril, num período que a gente chama de recesso escolar, então adiantou-se os recessos de julho, de dezembro, né, tentando ver qual que era o desenrolar da pandemia, quando o prognóstico não era bom, o retorno era muito pouco provável, então a Secretaria da Educação, né, em parceria com um dos centros universitários de Marília, lançou então o programa Educação em Casa, que se trata de uma plataforma de atividades não presenciais, baseadas nos critérios de atendimento, né, às crianças e aos direitos de aprendizagem da infância,
né? Foi muito complicado para nós, que temos a teoria histórico-cultural, né, a pedagogia Frenet e a periodização do desenvolvimento infantil, concebermos uma forma remota de trabalhar, tendo em vista os nossos pressupostos teóricos. Foi muito complicado para a gente poder imaginar como que o nosso trabalho poderia alcançar as crianças quando o encontro é condição, né? Porque o nosso trabalho é baseado em vivências, né, nas relações, é o que a gente defende cotidianamente. E eu vou, então, dizer que a plataforma está disponibilizada pelo Google Sala de Aula, né, as famílias têm acesso, a gestão da escola fez um contato com as famílias, fizemos os logins, tentamos fazer o alcance de todas as crianças, e na ocasião da escrita do texto, nós tínhamos, das 258 crianças matriculadas na escola, 243 tinham acesso ao aplicativo WhatsApp. E dessas 243, apenas 11% nos devolveram como resposta que tinham acesso à internet para desenvolver-se na plataforma. Eu vou passar rapidamente para a Ana fazer a conclusão, ela vai dizer, então, do trabalho pedagógico, então, a partir daí, de como que os professores, apesar da distância, apesar da dificuldade em conceber a educação infantil de maneira remota, conseguem conduzir o trabalho. Vamos lá, Ana, libera seu áudio e a gente quer ouvir você. Boa noite. Tá dando para ouvir bem? Agora tá. Para mim. Tá dando para me ouvir? Tá, agora sim, tá dando. Vamos lá. E você ouve? Tá dando para ouvir, Isa? Agora sim, tá dando. Vamos lá. E você ouve? Agora eu tô ouvindo. Boa noite. A contribuição, boa noite. A contribuição que eu venho trazer em relação ao texto, e em que eu sou coautora com a Isadora, é sobre acerca da reflexão do nosso lugar de fala mesmo, que é o lugar do professor, né? São as vozes dos professores e as suas angústias. A gente entende que a intenção dos sistemas, elas são boas, elas são legítimas e elas são importantes. Mas será que elas são realmente adequadas, né? Será que nós estamos realmente agindo da forma correta? Será que nós não estamos produzindo, né, material inócuo e inclusive reforçando estereótipos? Eu acho que, para nós que temos um PPP que é bastante específico, como a Isadora já falou, que traz Frenet, ao próprio planejamento, como é que nós concebemos planejar quando o encontro não existe? Se nós entendemos que esse planejamento ele depende da escuta sensível do professor, da parceria dele, né, enquanto adulto experiente, da avaliação, que são elementos indissociáveis desse processo, quando um deles é inexistente, não é efetivo o processo, ele não existe. Então, essa é a nossa maior angústia, né? É planejar para quem? Para a maioria das crianças na escola, mas a criança em si agora, ela não lembra mais quem é o seu professor. Né? O vínculo já não existe mais. Então, para nós, o grupo de professores, é muito angustiante esse formato, porque, afinal de contas, né, o que daria em termos de desenvolvimento para a criança uma plataforma de atividades remotas, se a gente lida com uma teoria que fala das máximas possibilidades. Então, eu termino, assim, a minha fala dizendo, provocando, no sentido de que a gente precisa pensar, né, nessa criança, nessas especificidades, na regularidade do desenvolvimento dessa criança, e aonde é que se encaixaria nesse tipo de instrumento, né? Uma atividade remota, no EAD, no ensino híbrido, seja lá o que for. É o que nós estamos fazendo em nome dessa reinvenção docente. Eu acho que nós precisamos pensar nisso daí. E eu termino com certo frio na barriga, porque nós sabemos que a educação hoje já tomou novos rumos, só que nós não sabemos aonde eles vão. Eu espero, do fundo da alma, que sejam os melhores, porque por uma escola como a nossa, né, progressista, nós realmente, eu não vejo um outro termo, a não ser dizer que nós estamos realmente sangrando.
A Ana traz aí o relato dela da parte do... Só desliga seu microfone, Ana, para eu poder dar sequência aqui e finalizar. Inclusive, tomando a fala da Ana Cláudia como, né, o elemento para eu finalizar aqui a nossa participação, o que a gente deixa como questionamento no capítulo, a pergunta, né, para a gente refletir depois, porque esse assunto não vai ter fim, né? A gente sabe que... Aí a professora está de volta. E aí? Nós vamos voltar para a escola fazendo da mesma forma? Né? A gente vai continuar escancarando os problemas que a escola apenas contorna, mas não resolve. A questão da desigualdade social, como a Juliana já mencionou, da falta de alimento em casa, que a escola tem que suprir, né? Das dificuldades docentes em enfrentar esses desafios aí, e principalmente, acima de tudo, pensar, né, em qual é a criança que o nosso trabalho se destina e quais são as suas necessidades, né, de desenvolvimento, de aprendizagem e necessidades culturais, sociais, enfim. E a gente, então, vai terminar com a reflexão final e suas considerações da professora Sandra, que é a grande idealizadora e organizadora, né, idealizadora junto com o grupo, mas organizadora dos textos. Professora, passo para a senhora, agradecendo também a oportunidade de dar voz aos professores da EMEI Sambalelê, aqui do município de Marília, dizer que eu fui sua orientada no mestrado, não estou no doutorado mais na UEL, mas o meu coração está aí para sempre. Obrigada pela oportunidade. Isa, Sandra, a gente pedir para o pessoal que está assistindo agora colocar as perguntas, já tem acho que umas 3 questões, que eu vou abrir depois a fala da Sandra, colocar aqui na tela, e aí o pessoal que está assistindo quiser colocar alguma questão, coloque agora para a gente... durante a fala da Sandra, para a gente já organizar aqui para colocar a questão para o grupo inteiro, né, porque o pessoal está aqui na reserva, né, não está aqui na online, mas está na reserva, caso alguém pergunte algum capítulo específico, ou queira que alguém faça algum comentário. Bom, eu encerro o livro com um capítulo que eu tentei trazer algumas discussões, mas eu queria fechar aqui o nosso trabalho, que foi bem interessante, com algumas considerações. Primeiro, é que em educação ninguém faz nada sozinho, né? Isso é um princípio é um princípio pedagógico de uma importância imensa, e também não adianta vencer sozinho em educação. A gente precisa sempre do outro e a gente sempre faz as coisas juntos. Segundo, num trabalho coletivo, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Então, eu acho que quem ouviu todos os relatos percebe que as pessoas não pensam igual, e fazer pesquisa, escrever e tudo mais, pressupõe o respeito a essas diferenças. Esse livro, ele funciona mais ou menos como aquele dia que você preparou uma aula maravilhosa para dar lá para suas crianças, seus adolescentes, e você chegou na escola, ou mesmo, né, adulto, e você chegou na escola e teve um acontecimento tão forte, tão significativo para aquele grupo, que você não consegue trabalhar, entre aspas, né? Está todo mundo preocupado com outro assunto. E aí a gente sempre tem a possibilidade de falar, gente, vamos parar de pensar nisso agora e vamos voltar para aquilo que a gente precisa estudar, ou falar, não, o que a gente precisa estudar é isso que agora está latejando enquanto conteúdo, não preparado, mas conteúdo da vida, socialmente vivo. E foi isso, o resultado desse livro é isso, né? Não havia como continuar pensando somente nas pesquisas que cada um estava desenvolvendo, sendo que a pandemia nos pegou no momento e nos pegou para pensar o nosso lugar de trabalho a partir de perspectivas que não vivenciávamos até então. E aí, nesse sentido, eu tentei trabalhar no capítulo, fechar o livro, discutindo a questão de olhar para os problemas a partir da lógica inclusiva, né? Deixei isso claro no texto, e convido as pessoas a não se deixarem enganar também pelos temas que se colocam no centro do debate, né? Porque às vezes a gente se ilude um pouco colocando no centro do debate questões que elas marcaram aquilo que realmente precisa ser discutido, e no caso, a gente, perfil dos textos, trazer bastante a questão da desigualdade social que vive as nossas crianças, e principalmente essa escola que continua a insistir numa grade curricular
que não faz com que o aluno desenvolva criatividade, produza conhecimento ou qualquer coisa mais nessa linha, né? Enfim, eu queria agradecer muito a participação da Dani e da Juliane na elaboração da capa. A capa ficou belíssima, foi um trabalho, assim, primoroso. Eu queria agradecer o pessoal da Madrepérola, que aceitou o desafio, porque tinha que ser um livro rápido, porque senão ele perderia o seu sentido, né? Ele precisava ser um livro de susto, da gente pôr no papel, inclusive foi essa a temática das escritas, tem que ser o que vem na cabeça, porque a gente queria marcar esse momento. E também pensar, gente, que a história da pandemia, que nos assolou no ano de 2020, será contada. E nós já estamos aí a viver fases, né? Fases. E por mais cruel que possa parecer, nós já estamos vivendo uma fase de aprender a lidar com toda essa tragédia humana, né? Minimizando o que está a acontecer, minimizando a questão do retorno das aulas, minimizando tudo o que está em torno desse tema tão complexo que é a pandemia, né? Essa capacidade de se conformar com o posto, com aquilo que a gente entende como normal, é uma desgraça. E a gente tem que pensar cotidianamente em não nos deixar abater por uma situação que de normalidade não tem nada, né? Não existe um normal para as escolas, isso foi posto por algumas pessoas aqui, por todos praticamente, né? E não estamos numa situação tranquila nesse momento, e tampouco vamos ficar, né? E quem dera que no retorno de tudo isso, a gente possa fazer um exercício de reflexão sobre como nos enganamos, né, a nós mesmos para sobreviver. Mas não basta sobreviver. A gente precisa pensar uma escola para a vida, não para a sobrevida, né? Então, eu acho que essas questões da pandemia, talvez, se a gente tiver coragem, a gente possa pensar, né, sobre tudo isso. Eu, particularmente, sou uma grande defensora da questão escolar, mas hoje eu já defino um pouco maior. Eu sou uma grande defensora de tudo que junta gente. Juntou gente, é um lugar muito bom para a gente pensar em como aprender a ser gente e viver nesse mundo, né? E a escola é um lugar por excelência com essa função. Nos ensinar sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo e sobre como viver de uma forma melhor nesse mundo. E não sobreviver no mundo, né? Tem uma grande diferença aí. Então, é isso. Eu fico muito feliz de estar com essa equipe e quero destacar uma coisa, né? Apesar da Marlene ser bem novinha, que nem eu entrei nesse grupo de pesquisa, gente, como aluna. Foi meu primeiro texto que eu escrevi na vida e que foi publicado por meio do grupo História Ensino História, e eu guardo com muito carinho isso, então é um trabalho bem interessante. E a gente prossegue, porque eu acho que é um pouco isso que o nosso grupo também trabalha, sabe? A ideia de prosseguir, né, sempre, né, buscando novos caminhos, novas perspectivas, mas tentando não deixar ninguém pelo caminho. É isso. Obrigada. Professora, estão lembrando aqui no grupo da gente fazer um agradecimento para a Bárbara, a revisora. Ah, sim, eu já vi que ela está aqui. A Bárbara é uma parceira, ela fez a revisão do livro, ela é uma companheira, porque além de revisar, ela discute os temas com a gente, e ela embrenhou, né, ela adentrou nessa doideira de fazer esse livro em 2 meses, né? Em 2 meses. Então, Bárbara, muito obrigada. O Rafael da Madrepérola, a Dani, né, a Juliane, que fez a capa. E eu acho assim, né, gente, vai chegando uma época que a gente nem consegue mais agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a gente, né? Sempre tem um grupo atrás, sempre tem um grupo. Sozinho ninguém faz nada. É isso. Tem alguns questionamentos aqui, eu acho que o Luiz vai trazer. Vamos lá? Eu já tenho um aqui, você pegou o mesmo da educação especial? Eu pedi para a Adriane entrar aqui no streaming, ela não entrou ainda, mas primeiro eu pedi para a Sandra responder o Valdir, né? Que ele pergunta sobre o livro físico.
Então, Valdir, a ideia nossa foi fazer um livro em e-book mesmo, tá? Então, tanto que a qualidade dele é para e-book. Mas a Madrepérola, ela pode, se você tiver interesse, você pode entrar em contato direto com a editora e tá liberado a venda do livro, né? Mas aí tem que ser direto com a editora, tá? A gente pensou um livro de circulação aberta e em e-book, mas entrando em contato com a editora, você pode conseguir o livro físico. A Adriana entrou, professora, para responder uma questão da Patrícia, que inclusive trabalha conosco como professora do AEE aqui, que é o Atendimento Educacional Especializado, e ela traz uma questão que é a seguinte: como está a educação especial em seus municípios na modalidade remota? Né, porque ela tem um recorte aqui da cidade de Marília, então ela gostaria de ouvir, né, o aspecto da educação especial, né, de outros lugares. Vamos lá, Adriana, você consegue essa? Libera seu microfone. Oi. Na verdade, vou falar aqui de Londrina, na questão do atendimento, aqui a gente chama a atividade remota de PED, que é Plano de Estudo Dirigido, Plano de Estudo Dirigido. E na questão da inclusão, a gente trata ele como PED acessível. Toda a nossa equipe de professores de apoio, sala de recurso, sala de TGD, eles estão voltados a apoiar os professores no planejamento com acessibilidade aos alunos. Nós temos intérprete, no caso dos alunos, nós não temos um aluno surdo, mas nós temos alunos com pais surdos, e que a aula precisa ser traduzida por causa do pai e da mãe, e não por causa da criança. Então, a gente tem toda uma organização de trabalho, onde fez todo um levantamento prévio de todos os alunos que precisam de acessibilidade ao planejamento, não só o aluno que tem o laudo de deficiência, mas o aluno que precisa de adaptação também pedagógica, e não só curricular. E aí tem uma equipe por trás, que é a gerência de educação, a gerência da Cristiane Sola, não consigo lembrar a sigla, nervoso de estar ao vivo aqui falando, né, que dá todo esse apoio e atendimento aos alunos. Alguns alunos, inclusive, sendo atendidos individualmente por meio de videochamadas, ligações de WhatsApp. Então, assim, a gente tem uma estrutura buscando atender a todos. Né? É importante dizer, a gente tenta buscar a todos, a gente está nessa luta de buscar a todos, né? Essa era a minha contribuição. É isso aí, mais alguma? Eu só peguei essas, Luiz. Tem mais alguma que você gostaria de destacar? Tem uma que eu coloquei aí. Hoje o que conta mais é a manutenção do Flávio Santos, né? Hoje o que conta mais é a manutenção da proposta pedagógica das escolas em relação à produção do conhecimento ou impactos sociais que produz nesse período das aulas remotas, pensando na rede pública. Eu vou abrir... né? Essa pergunta dele. Vou abrir aqui para a Juliana também participar, né? Eu posso tentar responder a do Flávio? Deve, vamos lá. Flávio, eu não sei se eu entendi direito a questão, mas veja, eu penso que eu penso que o que os professores estão fazendo, e muito também das experiências que a gente está tendo na universidade, a gente não pode entender que isso que a gente está fazendo se equivale ou se equipara ao trabalho presencial. Eu acho que a produção do conhecimento, nesse período, ela é uma coisa que, a aprendizagem em si, ela é uma coisa que a gente tem que repensar. O que se está fazendo é mantendo o vínculo com os alunos, certo? De uma forma que já expôs aqui, por uso de tecnologias, ou por impressos, ou por tantas outras coisas. Olhando alguns outros países do mundo, nós fizemos um levantamento com uma quantidade de países que eu não me recordo agora, mas eu acho que no texto da Bruna tem um pouco sobre isso. Praticamente foi a solução encontrada por vários países, a maioria deles, né? Poderia ser diferente? Inclusive, essa é uma questão que a gente faz na contracapa do livro. Poderia.
A gente poderia ter suspendido o ano letivo, a gente poderia ter entendido que isso não era, né, o que deveria ser feito, poderia. Mas tem outras implicações também que, no momento de tomar as decisões, optou-se por um caminho, né? Então, eu não sei, quando você fala que é a manutenção da proposta pedagógica das escolas, se isso é o sentido de manter, né, o trabalho das escolas e tudo mais, porque eu não vejo que a gente está conseguindo manter uma proposta pedagógica, eu não vejo que a gente está conseguindo um resultado muito grande quanto à aprendizagem. O que eu vejo que a gente está conseguindo, e aí eu acho que é um resultado potente, primeiro, e por si só, todo esse trabalho já valeria a pena, relocando a importância que o professor, a importância dada ao trabalho do professor. Isso, os dados coletados têm sido muito interessantes nesse sentido, da reinterpretação que pais têm feito da importância do trabalho do professor. E dos alunos também, né? Já estão chegando dados de alunos adolescentes e tudo mais. O Caetano destaca no texto dele, né, sobre o aluno que fala que, ó, agora eu virei professor do meu professor, porque ele tem que ensinar de um jeito que ele não sabe, que é usando a tecnologia, e eu virei professor do meu professor. Segundo, a importância que se dá à socialização que acontece no ambiente escolar e como essa socialização ela é articuladora e promotora da aprendizagem. A gente vinha num movimento, para mim e para vocês todos, provavelmente, isso não é nada diferente, mas para muitos, essa parte da vivência, da socialização, da afetividade, da sensibilidade, ela estava bastante destoada da condição de aprendizagem, e não está. Então, essa ideia da escola como locus, não lugar somente, mas locus, né, de estar junto para aprender, é fundamental. Terceiro, né, que eu acho que por si só valeria as experiências que nós estamos vivendo. Olha, independente do resultado disso tudo, o trabalho desses professores, de todos os professores, da rede municipal, da rede estadual, o trabalho, né, das escolas particulares, da gente sentar e perceber assim, nossa, quanta possibilidade, mesmo aqueles que não concordam com isso, né, e que estão fazendo por condições postas, como é uma categoria que assume a responsabilidade pelo seu trabalho de uma forma bela de se ver, porque no fundo, a gente é professor de gente e a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo outro, né? Quando a Juliana traz toda a dificuldade que a escola dela apresenta, e ela deixa bem claro isso, né, que isso, não foi a pandemia que pôs isso, né, mas a pandemia faz um outro lado que a gente não tinha. Em que outra situação no mundo a gente tinha uma condição de igualdade tão grande? Hoje, todo mundo, né, agora a gente já sabe que não é bem assim, mas quando a gente estava começando a escrever o livro, todo mundo estava sob a dificuldade do vírus, né? O vírus atingia todos. Se tinha uma coisa que atenderia a todos, que atingiria a todos, era o vírus. E aí o vírus, né, ele vai mostrar, como o Boaventura diz, né, no livro dele, a cruel pedagogia do vírus, né, ele iria nos mostrar a aprendizagem das questões que a gente foi deixando ao longo do caminho, e a questão da desigualdade social é uma delas, com uma forma muito avassaladora, porque agora não teria para onde correr, né. Eu não sei se eu te respondi, tá, mas tentei, né. A Adriana queria fazer uma contribuição, né? E aí tem uma fala para complementar isso, né? Que eu acho que complementa, né? A pergunta fala, né? Do Wilson Garça, de São Paulo, tá? O nome dele. Perdemos uma oportunidade histórica de construção de diálogo horizontal na atual conjuntura de pandemia entre docentes, gestores e agentes públicos políticos? Então, passar para a Adriana e depois para a Juliana. Bem, eu vou só pegar um gancho na fala da professora Sandra, porque no desafio de escrever esse texto, a pergunta que fica para mim e que
eu acho que serve como reflexão para quem alguém que ainda tem alguma dúvida sobre a importância da atividade remota, é o outro lado, né, da curvatura da vara, que é, e se eu não fizesse nada? E se a gente não tivesse ido à frente, se a gente não tivesse se proposto a atender as crianças? Existem unidades nossas que a nossa possibilidade é o impresso, é essa a nossa forma de atuação. Então, acho que é importante essa reflexão. Eu acho que, e aí eu vou tentar falar um pouco sobre o que foi posto na última pergunta que o Luiz postou para a gente, sobre a questão dessa possibilidade de diálogo entre todas as esferas, né, dentro do sistema, quando a gente fala do ensino público aqui no município de Londrina, né, Secretaria de Educação, gestão escolar, escola, pais, né, não é um exercício fácil de ouvir. Eu acho que talvez a equipe gestora, do modo geral, né, nas diversas camadas das instâncias, ela não é fácil escutar. Não é fácil escutar porque quando a gente ouve, a gente se propõe a estabelecer novos caminhos. E aí a gente sempre está em transformações, dá muito trabalho e dá muito desconforto, porque quando a gente tem que se reinventar de novo. Eu acho que o exercício da pandemia, de viver o grupo que não foi escutado. Nós já ouvimos 2 vezes professores, já ouvimos 2 vezes os pais, né? Já fizemos lives com pais e lives com os professores, e agora a gente vai fazer o desafio de ouvir gestores e estamos ameaçando um instrumento para as crianças, pelo menos para os alunos do 5º ano aí, tá bom? Vou responder essa também. Eu acredito que não, que nós não perdemos a oportunidade, pelo contrário. Se eu reescrevesse o capítulo que eu escrevi lá em abril, maio, ele já seria um capítulo novo hoje, né? Porque a pandemia, a nossa vida, ela é constante, e nesse contexto da pandemia, as coisas elas estão muito mais fluidas e em um movimento muito mais dinâmico. Eu acredito que nós não perdemos se, a partir das vivências que nós estamos tendo, que os professores, os gestores, os políticos, os cidadãos comuns estão vivendo, que a partir disso a gente estabeleça um diálogo que não seja finito. Acredito que nós não precisamos discutir apenas isso que nós estamos vivendo aqui neste período histórico de pandemia do coronavírus. Mas é preciso discutir muitas coisas que estavam engavetadas, escondidas embaixo do tapete, não só do cunho que eu falo da garantia dos direitos que eu cito no meu capítulo, mas também no que diz respeito ao olhar para a educação, olhar para a escola, para os métodos, para o financiamento, para as políticas públicas, para o modo com que a sociedade olha a escola e o modo com que a escola olha a sociedade. Então, eu penso que temos muitas possibilidades de diálogo a partir das vivências que nós estamos tendo agora. O fato da escola ter adentrado as casas, como a professora disse, de uma maneira maravilhosa, o fato da escola adentrar a casa dos alunos fez com que muitos pais percebessem como, por exemplo, a importância do trabalho pedagógico do professor. O quanto é difícil ensinar uma criança pequena, o quanto é difícil ajudar um adolescente nas suas aulas das disciplinas mais específicas. Então, eu acredito que a partir de agora nós temos muitas possibilidades de diálogo. Mas para existir o diálogo é preciso vontade de todas as partes, senão a gente fala sozinho, né? Então, acredito que é uma questão de mobilização, de articulação e de buscar um espaço adequado para que esse diálogo aconteça. O fato do grupo de pesquisa publicar esse livro é um desses movimentos, né? De pensar, de tentar dialogar, ainda que na nossa limitação, como essa pandemia está acontecendo, como isso está afetando a todos nós e aqueles que nos rodeiam. Quem fez a colocação a respeito do diálogo é um colega diretor daqui de Marília, que faz parte do núcleo de desenvolvimento, acho que é cidadania e desenvolvimento humano da Unesp. O Wilson é uma pessoa bastante engajada nas questões sociais, e eu acho que o que ele quer deixar para a gente é exatamente essa sua fala, Juliana, precisamos nos abrir para o diálogo, né? Precisamos tratar do assunto, precisamos falar,
né? Eu acho que o livro reflete justamente a voz que nos é dada. Aí o Luiz agora colocou a capa, né, para a gente fechar o livro com essa imagem, né? Dizer que nós estamos em quarentena, né? Sei lá quantas quarentenas já se passaram, né? Se for pensar que é um intervalo de 40 dias só, já tivemos algumas, né? Aqui no estado tem professores que ficam em duzentena, né? Então, acho que a gente já está próximo disso. Então, é justamente dizer que vamos ter que conversar. Esse livro, ele já anuncia, né, diálogos futuros a respeito do assunto, né? Todo mundo tem mais alguma coisa para dizer ao final desse período, né, e da trajetória que a gente tem vivido. E eu gostaria de ressaltar que o livro está disponível para download, né? Os links estão sendo divulgados nas redes sociais, né, nos grupos, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, quem tiver interesse em conhecer o inteiro teor do trabalho, né, todos os capítulos, está disponível para download de maneira gratuita, e eu acho que com quase 2 horas de live a gente pode encaminhar para o encerramento, né, agradecendo ao Luiz, parceiro, professora Sandra, professora Marlene, que já não está mais aqui, a todos. Eu queria falar uma coisa. Vamos lá. Eu queria Sandra, só antes de falar, eu só avisar o pessoal que esse vídeo vai ficar disponível, né, no canal do grupo, né, que é onde está assistindo, onde o pessoal está assistindo. Então, quem quiser depois acessar, se inscreve no canal do grupo, e ele vai ficar lá disponível para assistir a qualquer momento que quiser, ou compartilhar. O que eu queria dizer é que hoje também, além do lançamento do grupo, é o lançamento desse canal, que é um canal para o grupo de pesquisa História, Ensino, História, e que o meu desejo é que vocês, né, que fazem parte desse grupo, que usem bastante esse canal, no sentido de trazer os professores da educação básica, todos nós somos praticamente professores da educação básica, para pensar esse cotidiano da escola, né, de uma forma simples mesmo, não precisa, o fazer o mestrado, o doutorado é fundamental, é importante, tudo mais, mas a gente não precisa esperar todo esse tempo da pesquisa para conversar sobre a escola. Então, que vocês usem, que vocês chamem temática, que vocês discutam, que vocês trabalhem com essa reflexão sobre o cotidiano, né, utilizando esse espaço para que a gente possa pensar sobre ser e fazer uma escola diferente, né. Então, também a inauguração do canal, e eu agradeço muito todo mundo que se envolveu nisso, né, a Luciana, a Isadora, o Luiz, e eu queria só para finalizar, gente, expor que nem todos os autores estão aqui, né, nós temos ainda a Eliane Candotti, que não está aqui, nós temos o José Caetano, que não está aqui hoje, não falou, a Karina Monteiro, que também não falou, a Lucila, que não falou, temos o Rafael, né, lá de Tamarana, que também não falou, e temos a Silvana e a Tamires, que não está com capítulo, mas tem uma boa contribuição no título do livro. Não fica ninguém para trás, a gente dá um jeito de levar todo mundo no caminho. Tá todo mundo contemplado. É isso aí. Então, acho que é só agradecer, né, a tentativa deu certo, conseguimos realizar, a professora Marlene cumprimenta a gente aqui no comentário, nos dá os parabéns, ela não está mais online aqui. Então, que a gente sobreviva, ou mais, que a gente viva, né? Como a senhora já nos alertou mais cedo. Obrigada, professora, obrigada a todos. O Luiz vai dar o comando final aí e a gente volta a falar sobre o assunto numa outra oportunidade. Até mais para todo mundo. Obrigada. Boa noite para todos, e todas, e todos, e todas. É isso, foi perfeito, muito legal a participação, e eu vou postar aqui o link novamente, né, para fazer o download aqui nos comentários do vídeo. Quem quiser acessar é gratuito, né, e compartilhe. Obrigado, Sandra. Tchau, gente, tchau. Tchau, boa noite.